Recentemente aqui no canal, o time Fortão, eu e o Ale, elencamos alguns grandes quadrinhos que saíram aqui no Brasil esse ano, né, cara? E já foi ali um prelúdio pro que vai ser a minha lista de melhores de 2019. E acabou de ser lançado um forte concorrente a ficar entre as melhores coisas lançadas esse ano aqui, Ale, que é Aquele Verão, da Mariko Tamaki e Gillian Tamaki. Pois é, lançamento da editora Mino, eles mandaram algumas cópias aqui pra nós e eu fiquei extremamente surpreso, cara. É lindo, né, cara? Gostei demais desse quadrinho, justificadamente é um grande best-seller do New York Times. Ganhou o Eisner em 2015 de melhor edição, cara, de melhor publicação. Então é bem grande, assim, é um quadrinho que eu já tinha interesse em lê-lo há bastante tempo, porque eu gosto muito das envolvidas. A Gillian e a Mariko, elas são primas, né? São primas, duas autoras. E são muito talentosas. Antes do Aquele Verão, que foi lançado originalmente em 2014, chamado This One Summer, e ganhou o Eisner um ano depois, elas tinham feito Skin, também, que é uma obra muito bonita, e eu passei a acompanhar muito elas por conta dessas duas obras aí. E a Gillian, cara, e particularmente, é uma artista assim, Gillian é a desenhista, né? A desenhista. É uma desenhista, meu Deus, como eu adoro o trabalho dela, cara. E depois ela lançou esse Boundless, também, que é lindíssimo, bem mais experimental e tal. O traço dela tá bem diferente do que ela mostrou aqui no Aquele Verão. Mas são duas mulheres aí que merecem estar no radar de todo mundo que gosta de bons quadrinhos, cara. Falando um pouquinho da arte da Gillian, ela tem uma versatilidade e uma limpeza, uma pureza no traço. Quando ela faz os cenários, Danielzinho, e tem uns lances de perspectiva que ela coloca, e ela faz um trabalho tão imersivo para que você entre naquela atmosfera. Fazia muito tempo que eu não via alguém que trabalhasse dessa maneira, cara. Eu acho sensacional o cuidado que ela tem para cenários assim. Quando ela quer detalhar, ela detalha ao extremo. Mas quando é para simplificar e passar a força da emoção no que precisa, às vezes um gesto, um olhar, um prato quebrando, você tem todo o impacto ali com uma simplicidade de traço impressionante, cara. É verdade. Ela domina absurdamente a nona arte. Ela faz cenários tão detalhados quanto, por exemplo, o autor do Vagabond. Eu acho muito bonito os cenários dela. Em contrapartida, ela é excelente em expressões faciais. E nas expressões faciais, ela é muito simplista, quase minimalista. Ela lembra um pouquinho a facilidade que o Kevin Maguire tinha de fazer expressões faciais. É fácil você pesar a mão, né, numa expressão, no rosto, uma expressão de surpresa, até fica meio caricato. Ela é muito boa nisso, cara. E aqui, essa arte dela casa à perfeição, porque é uma obra extremamente humana, né, Ale? Basicamente, a sinopse é uma garota entre aí 13 e 14 anos, a Rose, que tá indo com os pais pra casa que eles vão tirar férias todo ano, né? À beira do lago Aoago. E ela já faz bastante tempo, tanto é que começa o gibi, ela fala: a gente vem aqui há mais de... desde sempre. Desde sempre. Né? Então ela foi criada ali e ela chega nessa casinha, é uma casinha super aconchegante, essas casinhas de praia mesmo, né? Pra passar o verão ali. E logo na sequência ela encontra a Windy, que é uma grande amiga dela, com a qual ela passa pelo menos 2 semanas por ano com ela, né? Então elas são super próximas. Ela enxerga a Windy como se fosse uma irmãzinha caçula. A irmã que ela nunca teve. A Windy é um pouquinho mais nova, mas ela tá numa idade que já começa a fazer diferença. Então a Rose, ela tá começando a se interessar por garotos e ter uma visão um pouquinho mais madura das coisas. E a Windy, ela ainda é molecona. E a Rose tenta puxar o Windy um pouquinho pra cima e a Windy puxando a Rose um pouquinho pra baixo. E elas encontram o meio termo ao longo do gibi, que é interessantíssimo de notar. E eu adoro as inversões de expectativas aí, porque, como você disse, a Rose, ela tá mais próxima da fase adulta da vida. Muito pouco, uma diferença mínima, assim. E a Windy da infância. Só que às vezes a Windy dá uns conselhos e fala umas coisas muito maduras pra ela, né? É verdade. E aí começa a indicar o tipo de criação que cada uma delas. Porque é a história protagonizada pela Rose, mas vai muito além disso. E é a história de várias mulheres aí. A mãe da Rose tem uma participação importante pra caramba na trama. Depois a tia dela que chega, a mãe da Windy, a menina que é o namorico do rapaz que trabalha na loja de conveniência. Então tem várias mulheres aí que elas vão abordar de uma maneira ou outra nessa história, né, cara? E as histórias de todas essas mulheres, elas são contadas por meio de fragmentos
Elas são pontuais, são casos que vão acontecendo e você na sua mente vai recolhendo essas peças do quebra-cabeça e vai juntando a informação como um todo. Não é que de repente senta e fala assim, agora eu vou contar a história da mãe da Rose. Pelo contrário, e essa é a parte mais gostosa do quadrinho, de você entendendo o que está acontecendo na vida dessas personagens. Tem uma coisinha que você falou, Daniel, quando ela viaja com a família. Sabe quando eu era moleque, eu viajava assim com os meus pais. Eu também. E eu acho que várias pessoas vão se identificar nesse sentido, porque quando ela chega lá em Áuago, ela vê um cenário muito familiar. E a gente ia pra Praia Grande quando era criança. Então chegava lá, tinha o tio do bar, tinha o vizinho de frente, tinha a menina do lado e tal. E eu me reconheci nesse cenário. Eu acredito que várias pessoas vão se reconhecer também. Isso no fato visual, né? Mas tem um lance aí da nostalgia, que, por exemplo, cheiro ativa, né? Sensações são ativadas e elas passam essa sensação de nostalgia aqui de uma maneira muito hábil. E eu lembro também de chegar na casa da praia da minha família, assim, e, pô, me sentir super bem, lembrar imediatamente do verão anterior, sabe? E é muito legal essa sensação que passa. E a Mariko e a Gília, elas conseguem passar isso em imagens de um momento que a gente não viveu, mas a gente se relaciona, né? Porque tem coisas próximas aí. Adoro o fato aí que você comentou das coisas estarem meio ao passant, assim. Você vai construindo a história conforme elas são citadas. Porque parece que você está passeando por essa cidade, você é um turista junto nessa cidade e ocasionalmente você vê essas duas meninas conversando, você vê a família delas interagindo e você vai construindo esse mundo aí de uma maneira assim excepcional, cara. Logo no início da HQ, você percebe que eles são uma família unida, porque ela fala, como ela diz, nós viajamos desde sempre, meu pai, minha mãe e tal, mas naquele verão em particular, quando eles estão indo, tem alguma coisa de errada. Você não consegue entender bem o que é. Isso é expresso num primeiro momento na figura da mãe da Rose, porque ela parece que ela tá meio desanimada, o pai fala pra ela assim, olha, deixa isso pra lá, vamos curtir, depois faz arrumação e tal, e ela não, ela tá de cara fechada, e a maneira como a Gillian desenha ela tá sempre meio curvada, o cabelo dela tá lambido, escorrido no rosto, ela tá com uma expressão, ela tosse, você fala assim, eu acho que essa mulher tá doente, tem alguma coisa com essa mulher, porque ela tá sendo ríspida, e você entende que o problema tá na mãe da Rose, mas você não sabe qual é o problema. E a própria Rose não sabe o que é. E aí a história vai desenvolvendo para que você descubra. E ela vai descobrindo. É uma obra de amadurecimento, né? O famoso coming of age, né? Isso é um gênero literário e aqui encontra uma das suas melhores expressões em quadrinhos, cara. Porque é justamente esse período de amadurecimento da Rose. E de perda da inocência, Perda da inocência, cara. Porque ela é uma criançona, ela se diverte muito com a Wendy ali. Elas têm várias brincadeiras de criança mesmo. Tipo aquela brincadeirinha lá para descobrir com quem vai casar e que casa vai morar, não sei o que. Elas nadam, elas curtem a vida, elas fazem várias brincadeirinhas, só que ao mesmo tempo tem essa coisa da mãe mudando um pouco a vida e a forma que a Rose enxerga, né, as coisas, e tem também o lance da primeira paixão dela ali, né, que é nesse garoto aí do postinho de conveniência, do mercadinho lá, e observando esse adolescente que é um pouco mais velho que elas, mas que essa pouca diferença já faz uma grande diferença. Já faz muita diferença. Ela e a Wendy começam a perceber coisas ali que acaba também mudando o lance inocente dela, né, tem até uma parte muito dramática da trama, assim, que envolve a namorada do rapaz desse mercadinho que eu falei, né? Que pô, é bem impactante e tal. Então elas decidiram contar a história desse verão que realmente mudou a vida dessa protagonista, né? Com certeza. E é legal que não muda assim, tipo, drasticamente, não é um negócio... O que muda é a percepção dela. A percepção, Isso é muito bacana, porque chega um momento, que eu falei da vida, em que poucos anos fazem uma diferença muito grande. E depois, as diferenças de idade, elas começam a diminuir. De um menino para 19 e da menina para 24, já não é tanta quanto a menina que tá com 13 e o rapaz que tá com 17. Nossa, eu tive a distância é bem longa. Comigo assim com meu irmão. Eu tenho um irmão que é 5 anos de diferença pra mim. Quando a gente tinha, sei lá, 6 e 10, 6 e 11, não fazia nenhuma diferença. A gente brincava e curtia junto. Quando eu tinha 15 ele tinha 10, já era completamente outro rolê, cara. E foi assim por um bom tempo. Quando eu tinha 20, ele tinha 15, já era muito esquisito também, porque eu era um adulto. Depois tende a se encontrar, né? E hoje em dia, a gente troca ideia e somos dois adultos, né? Perfeitamente igualado, assim, né, cara? Legal. E isso é muito bem tratado aqui. Tem mais um aspecto que eu quero ressaltar nesse livro, e aí vale do texto da Mariko, é que ela entende que as pessoas lendo,
lendo, tem essa questão da nostalgia e tudo tal, e uma das maneiras que ela utiliza para fazer uma ponte com quem tá lendo é por meio dos filmes que as meninas alugam nesse mercadinho. Isso é sensacional, cara. É incrível, que cara. detalhe. Elas são muito preocupadas com a ambientação e a retratação perfeita desse período, desse momento da vida das meninas, né? E parte do amadurecimento, eu imagino que muita gente que assiste o Pipoca passou por isso, a gente passou muito isso, é na adolescência começar a encarar os filmes mais pesados, né, cara? E o terror é um dos principais veículos para isso, né? Eu lembro de nessa idade, 12, 13, 14 anos, começar a ficar muito interessado por terror por conta disso, sabe? Eu preciso ver alguma coisa adulta, eu preciso ver o que é isso, por que eles estão comentando e tal. E novamente, será que dá medo mesmo? Olha a questão da identificação. O primeiro filme que elas alugam é o Massacre da Serra Elétrica. E quando elas assistiram aqui, a reação delas, eu lembrei da minha reação quando eu vi o Massacre da Serra Elétrica lá com 12, 13 anos também. E eu assisti aquilo e falei, meu Deus do céu! E elas têm a mesma reação. A Mariko consegue pegar e pelo texto dela fazer a identificação com a pessoa. Depois elas vão assistir A Hora do Pesadelo e tem uma das melhores sequências da história que ela fala assim, dá pra ver que esse cara tá com maquiagem queimada na cara, não dá medo não. Só que aí a Rose tem que voltar a pé de noite pra casa dela e ela tem que cruzar tipo um bosquezinho e ela volta correndo desesperada. Aí você vê a coisa entrando na cabeça, né? E tem umas discussões inteligentes, né? Porque é um quadrinho que se passa mais contemporâneo, assim, e elas estão vendo esses filmes da década de 70 e tal. A ponto delas discutirem, tipo, feminismo. Fala, por que sempre morre as minas primeiro, sabe? Tem umas discussões assim. Ao mesmo tempo que elas são super inocentes, às vezes eles têm esse lapso, que é típico da juventude mesmo, né, cara? Eu acho muito difícil ver obras com uma retratação boa do que é o jovem ali. É difícil fazer isso, né? Tem outra sequência, Danielzinho, quando elas são levadas num diabo de uma feira lá, chata pra dedéu. E quem nunca passou por isso quando era criança, adolescente, que os pais estão lá curtindo a feira, se divertindo, e os... Ai, meu Deus, eu não aguento mais isso daqui, cara. Elas ficam de saco cheio. E a molecada mais nova tá se divertindo pra caramba. Pra elas ali não tem mais novidade, não faz mais parte da vida dela. Ou agrada aos adultos ou agrada às suas criancinhas, né? Então elas estão de saco cheio. Eu amo o fato delas nos inserirem de maneira assim, tão cuidadosa e tão calma nessa história ali. Tem alguns detalhes, tem muito quadro que é mais de ambientação do que de levar a narrativa pra frente. Tem uma hora que elas entraram no mercadinho assim e a Wendy só passa batendo a mãozinha nas garrafas assim, boing, 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 boing. Tipo, é um quadro que só mostra como ela se comporta na situação, sabe? Tem uma página dupla maravilhosa dela dançando em volta da mesa, tem muitas sutilezas assim. E aí a Gillian, ela arrebenta muito, porque ela varia muito, ela tem uma grade de quadros, na maioria das vezes assim, bem fixa, assim, bem padrão, só que às vezes umas splash page e alguns detalhes assim da diagramação do texto que a coloca no panteão dos melhores quadrinistas contemporâneos da história, cara. É muito, muito doido. E obviamente tem a resolução de todos os conflitos que são criados, envolvendo os pais da Rose, envolvendo a namoradinha do cara da loja de conveniência. Tudo isso vai tendo um desenrolar, não é nada apoteótico, mas ao mesmo tempo, dentro daquele micro-universo é importantíssimo. E aí nós somos lembrados de que os pequenos dramas, que são os dramas cotidianos que envolvem a vida de todo mundo passa por isso é o que realmente importa. Tem alguns diálogos e tudo isso é o peso, é aí que tá, um quadrinho assim, ele é perfeito no texto, ele é perfeito na sua condução narrativa, ele é perfeito na arte a que se propõe, ele é impecável em vários sentidos. E tem alguns diálogos que são humanos assim, num ponto, vou até ler um aqui pra vocês. Elas estão conversando do tamanho dos peitos, né? A Rose fala assim, minha amiga Kelly, ela tem bem grandes, acho que os da mãe dela também são. Aí a Wendy fala, esse é o problema de ser adotada. Não faço ideia de qual vai ser o tamanho dos meus peitos. Seios! Aí ela, hahaha, seios! E fica tirando um sarro. E isso vira um questionamento forte assim. E é um diálogo que eu nunca tinha visto. Uma preocupação de uma criança adotada com o tamanho dos seios, né? É uma particularidade, uma coisa que só quem saca muito das personagens ali que ela tá trabalhando e saca muito de todos esses contextos aí, consegue pôr uma sutileza dessa no texto, sabe? Eu acho bonito pra caramba. E tem um momento aqui também que eu acho sensacional, que as duas trabalham a adolescência muitíssimo bem. Isso é muito difícil de encontrar em filme, literatura, boas retratações de pré-adolescentes e adolescentes. A Rose, principalmente, ela é muito fechada, às vezes ela é até meio egoísta com os sentimentos dela. E eu era assim, eu percebo que tem vários adolescentes que são assim, que os seus problemas, os seus dramas, as suas coisinhas cotidianas te afetam de jeito e você fica bravo, você fica desnorteado, você xinga seus pais, você briga com todo mundo.
mundo. Sabe aquela impulsividade adolescente, assim? A ponto dela não reconhecer o problema das pessoas que a cercam. Principalmente a menina ali, a namorada do cara do mercadinho, que tem um problema, e chega uma hora que ela... Elas ficam chamando o cara de traste. Fica chamando o cara de traste. Ótimo. E chega uma hora que a Rose fala assim: Wendy, todas as garotas daqui são piranhas. Aí a Wendy fala: é só que isso é meio sexista. A Rose tá condenando o que as meninas um pouco mais velhas que ela fizeram. E a Rose também não vê problema de gente muito próxima. Por exemplo, a mãe, né, cara? Ela age com a mãe, tipo, os probleminhas dela importam pra caramba. O da mãe, que ela percebe que a mãe tá sofrendo, ela percebe que a mãe tem alguma coisa ali, só que ela não dá a mínima bola. Pelo contrário, ela se incomoda da mãe tá triste. Tipo, por que minha mãe não tá se divertindo nas férias, sabe? Tá atrapalhando o meu verão. Tá atrapalhando o meu verão, tá atrapalhando a nossa vida aqui. E aí outro aspecto é que a Wendy, embora seja mais nova do que ela, tem uma criação diferente com a mãe. Então, pra ela conseguia enxergar aquela frase como uma coisa ruim de ser dita. Ela fala assim: Rose, você não pode falar isso daí, cara, tá errado, né? Você tá sendo preconceituosa. Ela vê a mãe dela falando sobre isso, ela vê o tratamento que a mãe dela dá de forma diferenciada. E embora seja mais nova, né? É muita nuance. Aí quando a gente fala de um quadrinho humano, é tudo isso daqui, ó. Você precisa ler aquele verão, porque é simplesmente lindo, lindo. Além disso, é delicioso de ler. Você lê rápido, cara, é gostoso, cara. É divertido, tem momentos que você dá risada, as duas são muito cativantes. Apesar dos dramas, não é pesado, não é uma coisa que te Eu adoro o pai da Rose, ele é carismático, ele é legal pra caramba, né, cara? Coloca ali um conflito dele com a mãe, sem ser piega, sem ser babaca, sem ser muito maniqueísta, sabe? E dá um carisma pra todos os personagens, dá profundidade com eles, com as pequenas ações. Chega uma hora que o pai dela tá no café da manhã e tocando bateria, tá tocando um som no fundo, ele fala: Neil Peart, o maior baterista de todos! Aí acho que a filha reclama: por que a gente só escuta Rush aqui? Aí ele fala: a gente deveria ouvir Rush todo santo dia. Aí ela fala: a voz dele é esquisita. Aí acho que a mãe fala: é esquisita mesmo. É um puta do diálogo, né, cara? Agrega o que esse diálogo? Mas traz a humanidade pro quadrinho, cara. E ambienta, cara. Você passa a conhecer, você tá naquela família, você vê aquela família reagindo, cara. Uma coisa que você falou sobre escrever adolescentes, eu acho que a maior parte dos adultos escreve adolescentes como aborrecentes, ou o adolescente é revoltado, ou ele é estereotipado. É difícil escrever o adolescente como ele é de verdade. Muito difícil. É bastante difícil. É muito fácil você estereotipar e colocar o revoltado. Você cria um personagem adolescente revoltado, é mais fácil, né? Um caminho um pouco mais cômodo e acaba sendo mais certeiro. Agora você retratar o adolescente de verdade, como a gente mencionou no Conta Comigo, por exemplo. Sim, sim. É bem complicado, é bem difícil. Acho que o melhor livro da história a fazer um bom adolescente, o melhor adolescente da literatura mundial é o Holden Caulfield do Apanhador no Campo de Centeio, cara. Ali o Salinger entende o que é um adolescente. E por isso é um clássico, e por isso que todo mundo que lê, apesar de não morar em Nova York e não ter visto o inverno lá depois das aulas, a pessoa se identifica em qualquer lugar do mundo, porque ele fez um adolescente à perfeição. Isso é muito raro. Aqui naquele verão, a gente tem outro exemplo disso, cara. A Rose é sensacional. Cabe dizer também que aquele verão, ele faz um diálogo interessante com Uma Irmã, do Bastien Viver. Eu adoro Bastien Viver, já falei dele aqui diversas autor, ocasiões. né, cara? Fez Uma Irmã, fez Gosto do Cloro, fez Polina. Ele é gigante, cara, ele é maravilhoso. E aqui no Uma Irmã, também é um quadrinho sobre amadurecimento do protagonista. O link é bem evidente, porque a situação é praticamente a mesma, né? É um garoto indo passar as férias com os pais numa cidade praiana. Então tem esse diálogo aí de possibilidades, cara. É outra perspectiva numa situação similar, um adolescente também que está vivendo as experiências dele de descoberta, de perda da inocência, as mesmas coisas. Total, e vale muito a pena ler porque é um grande quadrinho também. Fica aqui a nossa recomendação máxima. A edição da Mino tem 320 páginas no papel pólen de boa gramatura. As cores, todo impresso em azul, né? A gente não falou isso. Toda a arte é azul, é muito bonita. Com várias tonalidades, com vários tons, assim. É bem bonito, tá muito bem impresso. E o preço sugerido de capa é R$ 74,90. Mas se comprar pelo link do Pipoca, sempre tem desconto aí, né? Adoro vir aqui falar de quadrinho bom, Danielzinho. É muito bom, né, cara? Que puta dica, gostoso mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo aí vai curtir esses gibis. Se você já leu, deixa suas impressões aqui nos comentários e a gente vai trocando uma ideia, tá bom? E é um prazer estar de volta com o time Fortão. Aê! Essa brincadeira já tá indo longe demais, hein? Tchau!